Pessoal, boa tarde. Eu sou o Denis, CTO da Westech. A apresentação hoje é acerca de desenvolvimento ágil com o GitLab. Vou fazer a agenda de hoje é histórico, motivações, fluxos do Git, chamado Git Flow, GitHub e GitLab Flow, ou GitLab propriamente dito, e como utilizar CI e CD dentro do GitLab diretamente. Dentro da Westech e outras empresas dentro da parte de desenvolvimento de software, pelo menos em locais que eu participei, o primeiro passo foi centralizar código, nos casos onde não tinha isso. Dentro da Westech, o primeiro passo que foi feito há muitos anos atrás foi jogar isso aí para Subversion. Depois de algum tempo, algumas dores que a gente começou a enfrentar é como centralizar e onde centralizar tarefas, demandas, do que deve ser configurado, o que deve ser desenvolvido, como deve ser desenvolvido e etc. Foi aí onde foi migrado, basicamente, implantado o Redmine. Posteriormente, como automatizar testes, como automatizar builds, gerar artefatos de forma automatizada, levar menos tempo e ter um nível de automatização maior para fazer isso. Foi aí onde a gente começou com Shell Script, obviamente, é o caminho mais fácil, mais tranquilo. E, posteriormente, como fazer isso diretamente em uma suite que integre isso. Foi onde a gente partiu diretamente para o Jenkins, é uma plataforma extremamente conhecida e robusta para CI e CD. No entanto, na época, era extremamente complexo para fazer o setup inicial, regras diretamente dentro dele, feedback visual, e em especial testes segmentados, enfim, era muito maçante você sair do zero para alguma coisa diretamente nessa ferramenta. O próximo passo, enquanto já estava com o Jenkins rodando, de forma ainda um pouco imatura, melhorias diretamente no repositório, diretamente a migração de Subversion para Git, onde a gente conseguiu ganhar muita facilidade em segmentação de branches, tags, entre outras coisas, que facilitou ter um ciclo de desenvolvimento um pouco mais curto e mais rápido, e uma segmentação melhor do código também. E por fim, que é o que culminou na palestra de hoje, a migração para o GitLab, GitLab CI, utilizando o GitLab Runners. Motivações para isso. Resume-se basicamente a ideia de entregar mais valor e em menos tempo. Ou seja, acelerar o ciclo de desenvolvimento de software, sair de uma simples ideia e colocar isso aí até produção, monitorando e etc. e tal. Reduzir esse tempo que normalmente dentro do ciclo de desenvolvimento de software é um pouco extenso. Basicamente, o processo de desenvolvimento de software se resume a isso. Você tem um plano, o planejamento, codifica, faz a build, testa isso, gera um release, faz o deploy dentro de um ambiente, ou seja, pega essa build e coloca para executar em algum determinado local, tem que fazer a utilização dele, ou seja, opera o sistema de alguma forma e monitora. Obviamente, dependendo do local, não é nem sempre feito monitoramento, mas é uma boa prática. E aí é onde a gente tenta automatizar todo esse ciclo diretamente através da inserção de cultura DevOps, entre outras coisas. Não vou me aprofundar muito acerca desse ponto. Esse daqui é a apresentação do Git Flow. Se resume a você conseguir pegar um código, segmentar em uma versão estável, com as últimas features. Enquanto isso, você pode alimentar versões estáveis. Vamos supor, algum software, como por exemplo o Windows, algum software maior que você tem uma versão X, você tem que manter essa versão X com bug fixes. Enquanto isso, em paralelo, disponibilizar novas features e mantendo versões mais antigas, adicionando novas features às versões mais antigas e nessas versões atuais, e mantendo correção em um nível paralelo. Pode ver que, bom, eu até cortei parte final do gráfico aqui porque tornar-se um pouquinho extenso.
Isso é um pouco complexo para implementar. A proposta que tem a partir disso aí é simplificar esse fluxo através de ferramentas que facilitem o ingresso e a cópia de branches, de features específicas para caminhos mais gerais. Normalmente no Git você tem a branch chamada master, que nada mais é do que a branch principal dentro do sistema. O cenário ideal é que ela seja a última versão compilável, que possa ser usada até em produção. Obviamente, depois de uma sequência de testes, etc. e tal, que a gente vai chegar depois. Dentro aqui dessa estrutura, a gente, pelo menos a proposta primária do GitHub, nada mais é do que você ter uma branch master e você vai adicionando features dentro dessa branch master. Ou seja, você pega, copia o código, o último código utilizável, adiciona todas as features que você deseja e depois você insere esse conjunto de alterações dentro do código como se fosse uma feature só. Uma feature pode conter um volume grande de alterações, entre outras coisas. Então você pega esse bloco de alterações, que pode ter mais de um commit, e joga diretamente dentro dessa estrutura. E a mesma coisa, é uma análise semelhante, só que um pouquinho mais flexível, que é a proposta do GitLab, onde você pode manter versões específicas do software, adicionando essas features diretamente para a base principal e replicando através de uma técnica chamada cherry picking. Vamos supor, você fez uma nova feature para a versão 2.4 estável, ou um conjunto de correções. Você pode copiar esse conjunto de alterações, em alguns casos fazendo as adequações necessárias, e jogar para a versão 2.3 estável, e por aí vai. Bom, agora eu vou apresentar o GitLab, propriamente dito. A ideia dele é basicamente ser uma plataforma completa. Antigamente era basicamente um conjunto de ferramentas. A ideia atual dele é ser uma plataforma para desenvolvedores modernos. O que isso significa? Ele unifica toda a estrutura de issues, de tarefas, revisão de código, que normalmente não é algo tão simples e fácil de fazer se você não tem uma ferramenta integrada, CI/CD, que é integração e entrega contínua, diretamente dentro de um único local. Vou falar um pouco acerca do GitLab. Ele é open source. Ele tem duas versões, SaaS e Hosted. A versão SaaS basicamente roda em nuvem, você consome o serviço. Ele te dá basicamente acesso a praticamente todas as features Enterprise. Na verdade, isso mudou ontem. Hoje, não necessariamente mais, mas você tem acesso a repositórios privados, que não é uma feature que você tem na maioria dos demais concorrentes, como o GitHub. Bitbucket, se eu não me engano, é a única exceção gratuita que você pode ter repositórios privados. Hosted, você pode hospedar isso diretamente na própria infraestrutura, de forma não complicada. Ele tem a versão comunitária, CE, e a versão Enterprise, com duas segmentações também, que é algo relativamente recente. Ele foi construído em cima, basicamente, da base Git, ou seja, todas as features, todas as funcionalidades que tem diretamente no Git, está contemplado diretamente nessa ferramenta. Foi lançado em 2011, já tem um pouco de experiência dentro do mercado. Ele foi desenvolvido inicialmente apenas em Ruby. Partes dele foi escrito em Go para ter suporte a multiplataformas, ter um único binário, enfim, algumas facilidades que tem dentro da linguagem Go. Instalação e atualização dele é extremamente simples, no caso da versão Hosted, onde você tem um pequeno pacote que basicamente faz toda a abstração para você da instalação, todos os pré-requisitos necessários para fazer subir a plataforma diretamente, como também a atualização. Então, como é basicamente Ruby on Rails, ele tem toda a estrutura de migration, de banco de dados. A atualização dele, se eu não me engano, é feita totalmente através do Chef, ferramenta para automatização de ambientes, comandos, etc. e tal, de configuração, ferramenta de automatização de configuração. Então, através dele, você consegue garantir que toda a estrutura do sistema está íntegra. Caso tenha algum erro, ele garante rollback para a versão anterior e etc. e tal. Obviamente, é uma boa prática fazer backup
antes de fazer a atualização. Ele roda inclusive em Raspberry Pi. Quem quiser rodar em casa, uma instância, de forma fácil, com custo muito baixo, custo elétrico baixo, ele roda inclusive em Raspberry Pi. Pelo fato de ser multiplataforma, ARM, funciona. Alguns dos clientes deles, eu coloquei alguns players maiores, mais conhecidos, etc. IBM, Sony, NASA, Alibaba, O'Reilly, que é muito conhecida para livros, em especial dentro da parte de desenvolvimento, CERN, SpaceX, Interpol, inclusive, não sabia, descobri hoje. Bayer, Stack Exchange, que é basicamente a detentora do Stack Overflow, entre outros sites que são muito conhecidos pela comunidade de desenvolvimento, no entanto, desde línguas, cozinha e assuntos diversos. Eles rodam basicamente toda a plataforma de desenvolvimento de software deles dentro de GitLab. Quais são os principais itens interessantes dentro do GitLab? A Issue Tracker, Version Control e Merge Requests, onde a ideia principal da Issue Tracker é você conseguir colocar tarefas dentro do sistema de uma forma simples e fácil de gerenciar, ou seja, eu preciso desenvolver determinada feature. Dentro de tal feature, eu preciso primeiro fazer o planejamento dela para que o desenvolvedor tenha um script do que ele precisa fazer para entregar determinada feature. E ela pode ter certos desdobramentos, então a ideia é registrar isso diretamente lá. Controle de versão, que nada mais é do que repositórios. E o Merge Requests, que é a ideia principal de você poder juntar um conjunto grande de alterações. Então, desde um commit da alteração de um arquivo, adição de uma tela, enfim, um conjunto grande de pequenas alterações que compõem uma feature maior. Então, você consegue correlacionar todas essas alterações em um único item. Dentro da parte de planejamento do GitLab, ele tem suporte a Chat, Issue Tracker, Issue Weights, Issue Board, que é basicamente, como é que eu poderia dizer, um panorama, um overview de todas as tarefas que tem dentro de determinado projeto, e o Time Tracking, onde o desenvolvedor pode colocar o tempo que ele levou para entregar determinada feature ou algo nesse sentido. A parte do Chat, ele permite encaminhar notificações para qualquer suíte de colaboração ou chat, como Slack, Rocket Chat, entre outras que, enfim, não vou lembrar agora. Dentro da parte de código, gerenciamento de código, ele tem um gerenciamento de repositório, onde ele tem suporte a Merge Requests, Code Review e ferramentas para fazer a diferença do depara, ou seja, eu tenho um código dentro da minha branch master, eu tenho tais alterações, e você consegue visualizar isso de uma forma rápida, simples e concisa, através de uma interface web, sem ter que recorrer à linha de comando para conseguir ter acesso a essas informações. Dentro da parte de testes, tem o GitLab CI, que é uma pequena bifurcação do GitLab, um complemento a ele. Eu vou me aprofundar nele depois. Ele permite fazer o auto-scale de runners e review apps, onde você pode criar, subir branches de forma dinâmica para passar para um gestor poder revisar, ou para um PO poder revisar aquela feature em específica. Você pode inclusive travar essa requisição dependendo de uma aprovação de um terceiro, de um PO ou de um grupo de POs, para ele poder jogar isso de forma automática para a branch principal, ou seja, colocar isso em produção de forma dinâmica. Runners são basicamente os caras que vão executar, ou onde vai ser executados os testes, de qual forma serão executados esses testes e como ele vai subir esses testes, seja em Docker, seja através de SSH, seja através de uma simples conexão dentro do Windows para executar determinados comandos e etc. Parte de deploy, ele tem suporte a CI/CD, as pipelines de CI/CD. Você pode fazer o deploy de forma automática, que é o padrão, ou pode travar para exigir uma interação manual, por exemplo, publicação de um site, publicação de qualquer conjunto de alterações em produção, pode exigir uma etapa manual para você passar exatamente essa alteração para a produção.
Suporta o registro de containers, onde você pode criar imagens dinâmicas de containers e já deixar disponibilizada diretamente dentro do próprio GitLab. E suporta ChatOps, onde você pode fazer tudo isso através de uma linha dentro de uma sala, dentro do Slack, e subir isso de forma automática, rápida e dinâmica. Parte de análise, você consegue visualizar todo o conjunto de alterações, contribuições dentro do código, quantas linhas de código cada usuário, cada pessoa contribuiu dentro desse código para poder fazer o tracking. Pode analisar, tem uma ferramenta que foi lançada não faz muito tempo que permite analisar desde a concepção, onde você vai registrar essa tarefa, desde o planejamento até o deploy dessa ideia em produção. E aí ele consegue mostrar basicamente todo o tempo, desde a concepção da ideia até o desenvolvimento, início do desenvolvimento, até você conseguir jogar isso diretamente para o pipeline de CI/CD e jogar isso em produção. E ele também suporta o monitoramento através do Prometheus, uma ferramenta excelente para... basicamente um banco de dados time series, onde você consegue... Bom, eu não vou entrar muito nele, mas ele tem suporte nativo para esse cara. Para quem utiliza e etc e tal, ele permite exportar essas informações diretamente para esse tipo de ferramenta. Essa basicamente é a Issue Tracker. Nada mais é do que um conjunto de todas as tarefas. Vocês podem adicionar tags, labels, adicionar versões, ou o que é chamado de milestones, normalmente está associado a uma versão fechada do produto, ou basicamente um marco dentro do produto. A visualização dele é extremamente simples, tem diversos filtros que podem ser adicionados. Você pode fazer diversos filtros com base nessas tags, por exemplo, o tipo da tarefa, se é um bug, se é um bug fix, ou se é um registro de um determinado bug, uma nova feature, ou simplesmente algum item para ser discutido, para entrar no planejamento, para talvez tornar-se uma nova feature futuramente. Essa é a Issue Board, que é basicamente uma exibição de forma agrupada, concatenada com todas as tarefas que tem dentro do GitLab ou dentro de determinado projeto dentro do GitLab, onde você pode utilizar Kanban ou Scrum, ou basicamente separar por qualquer outra etapa que você tiver do ciclo de desenvolvimento dentro de determinada tarefa. Fica muito fácil para segmentar através de labels, vocês podem adicionar filtros com base em labels, autor, desenvolvedores associados, entre outras coisas. Na versão paga vocês podem ter inclusive múltiplas boards para setor de UX, setor de o desenvolvimento propriamente dito, ou silos de desenvolvimento dentro de determinado produto. Parte de código, basicamente, repositório é só Git, diferente, por exemplo, de Redmine, onde você pode ter acesso a vários outros sistemas de versionamento. Ele trabalha única e exclusivamente com Git, permite esse acesso através de SSH ou HTTPS. Algumas features extremamente interessantes, onde vocês podem travar determinadas branches ou tags para somente determinado tipo de usuário, ou seja, somente o PO vai poder fazer, trazer um merge request, um conjunto de alterações e jogar isso aí para produção, por exemplo. Ou somente tal grupo de usuários pode fechar o ciclo de uma versão. E aí você pode colocar algumas regras depois dentro do GitLab CI, fechou uma versão, gera um pacotinho, testa esse pacote ou disponibiliza em determinado local, faz upload, por exemplo, para um repositório de arquivos onde você possa baixar ou disponibilizar de forma automática para os clientes e por aí vai. Ele tem suporte à wiki integrada, ela é obviamente em base Git também, e ele tem suporte a alguns templates nativos
inicialmente com Spring para Java, Express para JavaScript e Ruby on Rails. Obviamente, como ele foi desenvolvido em Ruby on Rails. Algumas features extremamente interessantes dentro da parte de repositório, gerenciamento de código. Você pode fazer o que é chamado de cherry picking. Eu posso pegar parte do código que foi colocado em uma build, em uma branch de teste, ou uma nova feature que está sendo desenvolvido, e eu posso copiar somente essa alteração ou um único commit, ou um grupo de commits, e jogar isso em outra versão. Isso diretamente através da interface, onde você pega essas alterações e pode incluir em outras ramificações do código. Aqui vocês têm uma visão melhor do que é a estrutura de Git. Dentro aqui a gente tem a branch master, que é a branch principal, essa linha em vermelho. Do lado a gente tem algumas ramificações onde são branches que são criadas, e aí pode ser criado um ambiente de forma dinâmico, totalmente dinâmico, para que vocês possam realizar testes com esses conjuntos de alterações. Aqui, se vocês visualizarem, tem normalmente um número antes, ele já permite a criação de branches de forma automática com base em uma issue, ou seja, foi registrado tal tarefa, o desenvolvedor precisa atender essa tarefa. Então ele pode basicamente clicar em um botão, ele automaticamente cria uma branch para você, é só clonar essa branch, trabalhar em cima dela, você consegue fazer todo o ciclo de forma totalmente transparente através dele. Merge Request, que é um dos itens que eu julgo extremamente interessante dentro dessa ferramenta, também tem GitHub, etc. e tal. Ele permite agrupar um conjunto grande de mudanças. Basicamente, você pegar vários commits e colocar em um único local. Que daí vai permitir a revisão de código, entre outras coisas. A gente já vai visualizar em seguida. Através de Merge Request, vocês conseguem visualizar diretamente se existe algum conflito para jogar esse bloco de código diretamente na base principal. Se houver conflito, inclusive, você pode resolver diretamente através da interface, cherry picking, que é o que a gente viu anteriormente. Work in Progress é uma feature que basicamente trava esse Merge Request. Ele não pode ser mergeado ou anexado à base principal ou à branch de destino. Ele diz, ó, está em desenvolvimento, até isso ser concluído, ele está travado. Permite reverter, ou seja, assim que você gerar um merge request que reduziu a performance da aplicação, gerou algum bug inesperado que não foi validado no teste ou por qualquer outro motivo, precisa desfazer essa alteração ou esse conjunto de alterações, você pode fazer diretamente pelo GitLab, desfaz esse conjunto de alterações ou apenas determinado commit diretamente através dele. Time Tracking, Cycle Analytics, que permite você analisar do começo ao fim o que está sendo escrito. CI/CD integrado. Dentro da própria interface dele, você consegue visualizar o estado dos testes, desde testes de análise estática de código, entre outras coisas. Vocês conseguem analisar se não tem erro de indentação, de algum parênteses que esteja faltando, que pode impossibilitar a compilação do código, qualquer coisa nesse sentido. Alguns testes até de integração, testes unitários, testes de interface, testes de... Bom, qualquer teste que for, ele aparece esse feedback diretamente dentro desse conjunto de alterações. Review Apps permite você, inclusive, colocar um link dentro da própria branch para conseguir acessar essa feature ou software ou essa estrutura de código que está em desenvolvimento que você deseja visualizar e passar para um PO. Assim ele consegue, através de um único clique, já visualizar o resultado do que foi feito, do que deve entrar em produção posteriormente. Assim que ele dá um OK, pode ser integrado de forma dinâmica. E permite discussões, ou seja, caso tenha algum erro, caso tenha algum problema, caso queira formalizar e registrar o histórico do que está sendo discutido através das issues e através do merge request, você pode manter anexado toda a discussão como se fosse basicamente uma thread.
mantendo todo o histórico do que está sendo discutido, do que foi decidido, quem é que passou determinados feedbacks diretamente na própria ferramenta. Essa é basicamente a tela de um merge request simples. Basicamente, o que é exibido dentro dessa tela? Aqui dentro ele passa o assunto desse conjunto de alterações. Ele basicamente diz aqui que o master, a branch master está basicamente 21 commits na frente desse cara aqui. Essa é a branch que ele deseja anexar no código principal. Esse é o autor do merge request, basicamente a identificação do merge request, o estado dela. Aqui você pode ver que tem um linkzinho aqui do lado, que é basicamente a identificação de onde foi feito um deploy temporário para a revisão dessa feature. Ou seja, o PO ele pode basicamente clicar aqui, vai abrir uma telinha já com todos esse conjunto de alterações que estão dentro desse merge request, ele já consegue ter acesso diretamente a isso de forma facilitada. Aqui tem basicamente a identificação da pipeline, que é a estrutura de CI/CD, onde você tem o estado de cada um das etapas do CI/CD, se ele conseguiu passar em testes estáticos, testes de integração, testes unitários, se ele conseguiu fazer o deploy da aplicação, ou se houve algum erro, ele já aparece aqui, ele por padrão não te permite fazer anexar esse código diretamente no código, mas você pode forçar se desejar. Essa é uma tela de resolução de conflitos. Imagine que tem dois desenvolvedores, cada um fez uma alteração em um mesmo bloco de código, gerando um conflito. Então, um código foi anexado diretamente dentro da branch master, por exemplo, e o segundo código ele está alterando uma linha próxima ou está dentro do mesmo contexto, então vai gerar um conflito porque essa estrutura aqui teve uma pequena diferença para o que estava dentro desse momento aqui. Então aqui você consegue visualizar e de forma simples você pode aceitar as suas alterações, manter as alterações originais ou até mesmo editar e reeditar esse arquivo e fazer todas as adequações de forma manual, se desejar. Aqui ele mostra a quantidade de conflitos, basicamente a branch de origem e a branch de destino nesse momento e tem algumas visualizações mais facilitadas, modo inline, lado a lado, onde pode facilitar a visualização, etc. e tal. E aqui é o nome do arquivo, pode ser reduzido o tamanho, etc., para focar no que realmente interessa nesse caso. Essa é a tela de Code Review. Em todas as linhas, seja do código ou em especial do merge request, você pode adicionar comentários ou para um bloco de código, ou para um arquivo, ou, enfim, para qualquer parte de código que tenha sido feito esse commit inicial, você pode adicionar um comentário, ó, essa linha deve ser alterada, deve ser melhorado esse item, deve ser corrigido determinado bug, ou isso pode gerar um problema, ou isso poderia ser melhor de tal forma, enfim, você pode passar um feedback diretamente para o desenvolvedor. Todos esses itens hoje ficam registrados e você pode receber um feedback do desenvolvedor, foi corrigido, não tem mais nenhuma alteração pendente, pode fazer o merge desse item. Agora vamos entrar na parte mais interessante, que é o ciclo de CI/CD, utilizando o GitLab CI. GitLab CI, ele, por padrão, está integrado diretamente no GitLab. Ele é o responsável pela parte de integração contínua, entrega contínua. Totalmente multiplataforma, multilinguagem, ou seja, pode utilizar a linguagem que for. Ele é agnóstico a esses dois itens. Ele permite o versionamento de testes, ou seja, para cada teste executado ele mantém o histórico de cada teste, a saída de cada um desses testes. Se quebrou em alguma linha, você consegue manter todo esse histórico e fazer o retorno, entender o que houve que pode ter gerado essa quebra anteriormente, etc. Definição de pipeline, onde você pode definir vários estágios, desde estágio de testes iniciais, ou
download de dependências, verificar qualquer análise estática de código, fazer testes unitários, testes de integração, deploy, mandar isso aí para a nuvem, mandar isso aí em paralelo, gerar uma build e disponibilizar em um archive para que os clientes tenham acesso e etc. Permite builds paralelas, ou seja, para cada estágio você pode ter múltiplas builds. Esses itens rodam em paralelo, diretamente. Permite o auto-scaling, ou seja, você pode subir múltiplos runners de forma dinâmica. Você pode configurar, eu gostaria de ter 10 runners ociosos, caso eu use 10 runners simultaneamente, ou seja, eu tenho 10 jobs em execução, eu posso subir uma outra máquina virtual, instanciar alguma outra VM na nuvem para processar essa outra demanda que eles estão tendo. Possui arquivamento de artefatos, ou seja, consegui terminar a build, gerei o meu artefato, vamos supor, um produto que é instalável através de uma ISO. Você pode gerar essa ISO diretamente como saída e disponibilizar a ISO pronta, que vai contemplar desde o código-fonte que foi compilado em um binário, gerar artefatos, por exemplo, de uma aplicação web que pode ser concatenada e gerado arquivos menores, minificados, gerado arquivos já previamente comprimidos, otimizados e etc., sem os parâmetros de depuração que normalmente aumentam o tamanho da aplicação, etc. Ele pode gerar isso de forma reduzida e disponibilizar um download para cada versão do produto, para cada tag, para cada build que é gerado, ou até mesmo só as mensagens de erro que foram geradas durante a build, etc. Tem suporte a Docker. Por padrão, ele instancia um container Docker para executar todo esse ambiente de forma volátil, ou seja, ele sobe um ambiente totalmente novo, do zero, obviamente com as premissas que estiverem configuradas, executa todos os testes e destrói esse ambiente, ele remove esse container para que você consiga garantir que esteja sempre com um ambiente 100% novo, sem nenhum vício de qualquer teste anterior. Ou seja, você pode ter literalmente um RM-RF barra dentro de um teste para sacanear alguém, por exemplo. Isso aí, se for executado dentro de um container, pode remover todo o conteúdo do container e não vai fazer diferença alguma porque tem um local totalmente isolado, isso não vai quebrar build, vai quebrar build, mas ele não vai afetar em basicamente nada no sistema. No próximo teste ele vai subir exatamente um container do zero, com estrutura totalmente nova, ou seja, ele mantém um ambiente totalmente isolado de um teste para o outro. Runners são os responsáveis pela execução do CI/CD. Basicamente, o GitLab CI ele tem runners acoplados diretamente neles. E aí ele só manda, eu tenho tal comando, alguém executa aí tais coisas e me passa um determinado feedback se deu tudo certo ou não, enfim. E uma coisa extremamente interessante que veio depois de muitos anos dentro do Jenkins é o Pipeline as Code, que é você conseguir definir toda a estrutura de testes, de deployment, diretamente em um único arquivo e versionar esse arquivo. Antigamente, dentro do Jenkins, você tinha que fazer isso manualmente, através de uma interface, era difícil de versionar, não era tão simples. Através do GitLab, você tem um único arquivo YAML, semelhante a Travis, entre outros, que são relativamente comuns, simples de trabalhar e é um arquivo relativamente pequeno. Eu vou mostrar em seguida para que vocês entendam melhor. Essa é a arquitetura do GitLab CI. Nada mais é do que o processo, o servidor principal do GitLab aqui em cima, com múltiplos runners, ou nenhum, se for o caso. Mas vocês podem ter múltiplos runners se comunicando com esse cara. Isso pode ser, inclusive, o seu próprio equipamento. No caso de desenvolvimento de hardware embarcado, etc., vocês podem rodar isso diretamente no próprio computador de vocês, onde pode ter esse hardware diretamente acoplado para fazer algum teste local, sem ter que rodar todo o processo de build diretamente na máquina, em especial em ambientes mais pesados. Pode ser mais interessante passar isso para um equipamento terceiro que faça esse processamento massivo. Aqui está a tela
de builds do GitLab. Aqui temos basicamente o registro de tudo que foi executado. Nesse caso, todos esses itens em azul estão em execução. Aqui vocês podem dar um play novamente em algum item que tenha dado problema, ou só reexecutar determinada build com exatamente aquele conjunto de alterações que estava dentro do repositório naquele momento. Nesse caso aqui vocês podem ver que essas 3 builds, elas passaram por um estágio e o segundo estágio falhou, então ele considera essa build como quebrada. No entanto, é possível configurar que determinada etapa possa quebrar de fato. Então, por padrão, obviamente, o ideal é que não quebre, mas caso seja necessário, pode ser excetuado ou criado algumas regras específicas dentro do próprio arquivo YAML. E esses caras, eles estão basicamente em execução. Assim que cada uma das etapas concluírem, ele vai aparecendo aqui. Caso necessário, é possível visualizar o que está sendo executado em tempo real. Pode só clicar dentro desses itens aqui, vocês acompanham basicamente a saída padrão que está aparecendo diretamente na build. Ou seja, vamos supor a execução de um JUnit, onde ele vai fazer a execução de vários comandos, vai subir determinadas bibliotecas e vai gerar determinada saída. Basicamente, o que o GitLab se importa, primariamente, é o código de saída do comando. Se for 0, significa que terminou sem nenhum erro. Se for diferente de 0, há um problema. E ele pode gerar um relatório, etc. Vocês podem fazer upload desse relatório, podem deixar disponível como artefato e por aí vai. Os runners são desenvolvidos em Go. Isso permite com que eles sejam totalmente multiplataforma. Eles basicamente são um cliente que conectam diretamente no GitLab, ou seja, eles não precisam ter redirecionamento de porta. Eles podem rodar, inclusive, na residência de vocês, caso queiram. Ele basicamente conecta diretamente na instância do servidor e aguarda quais são os comandos que eles devem executar naquele determinado momento. Vocês podem utilizar o conceito de tags para dizer esse cara é um Windows, então todos os meus projetos que dependem de alguma particularidade do Windows eu quero rodar lá. Um projeto que seja multiplataforma, você pode mandar ele executar dentro de um Windows, dentro de um Linux, dentro de um FreeBSD, dentro de um Raspberry Pi, se quiserem. E vocês podem utilizar o conceito de tags justamente para direcionar quais são os runners que devem pegar esses jobs para execução. Ele é instalado basicamente no SO como um serviço do próprio SO. E ele permite a utilização de outros serviços. No caso de uma aplicação que depende de um MongoDB, de uma SQL, enfim, de um banco de dados ou de um serviço especializado de cache, ele pode subir, vamos supor, no caso do Docker, ele pode subir um container e linkar um container diretamente no outro para garantir que eu tenho um banco de dados totalmente isolado como serviço, não preciso ter ele dentro do meu container, e eu já garanto a comunicação de um lado para outro de forma dinâmica, utilizando esse conceito de serviço nativo do próprio GitLab CI. Dentro do GitLab CI dos runners, ele tem o conceito de executores, ou seja, como o runner deve executar, como ele deve executar determinados testes e como ele deve fazer essa comunicação. Por padrão temos shell, ou seja, basicamente linha de comando, ele só vai instanciar um shell ali dentro. Normalmente em Unix é feito através de bash ou algum compatível. No caso de Windows, ele tem suporte ao Windows Bash ou PowerShell. PowerShell só funciona nesse caso, no caso do Windows, dentro do GitLab Runner, por enquanto. E ele basicamente vai abrir um shell e executar esses comandos. Num caso como esse, se alguém tentar remover alguma coisa, pode ser perigoso. Ele não vai conseguir isolar diretamente todo o ambiente, mas em alguns casos pode ser necessário você só executar um comando dentro de um ambiente de forma não tão isolada. Tem suporte a Docker nativo, onde ele pode ter um runner que se comunica com um servidor Docker, com um serviço Docker, instancia novas imagens e executa diretamente esses comandos.
Ele tem suporte para Docker em Docker, ou seja, você pode executar comandos Docker dentro de um container Docker para se comunicar de forma abstrata com o servidor principal ou instanciar um outro servidor Docker dentro de um container para que você consiga fazer qualquer teste de forma 100% isolada que dependa de Docker, por exemplo. Então ele permite criar containers, criar imagens de forma dinâmica, gerar imagens e gerar inclusive artefatos de imagem para que possa utilizar dentro do Docker e mandar isso diretamente para o registry dele, onde você consegue instanciar através do equipamento de produção, do servidor de produção, ou até mesmo o próprio desenvolvedor utilizar esse registry para instanciar a imagem Docker que foi gerada diretamente utilizando o GitLab CI, de forma automatizada. Tem o Docker Plus Machine, onde permite instanciar fazer o auto-scaling do Docker, onde ele pode instanciar novas VMs de acordo com o número de jobs que estão em execução. Então ele pode iniciar uma nova VM, subir o serviço Docker, fazer a comunicação diretamente para esse serviço. E é esse o cara chamado, que o próprio serviço do GitLab.com utiliza, usando o conceito de Shared Runners, onde eles disponibilizam runners free, onde vocês possam utilizar os projetos, mesmo projetos privados, para utilizarem esses runners deles, sem nenhum custo adicional. Tem o Docker SSH e o SSH Plus Machine, que permite basicamente um acesso a SSH dentro de um container Docker. Então, o primeiro serviço que vai ser subido dentro do Docker é um servidor SSH. E aí ele automatiza essa conexão. Não é tão interessante, mas caso necessário tem suporte. VirtualBox Parallels, ele permite utilizar uma VM como modelo, ele clona essa VM, conecta via SSH e aí ele depende só de um shell como Bash ou semelhante, ou que tenha suporte a essas premissas. Em algum teste que seja necessário alguma particularidade dentro do sistema operacional, alguma particularidade onde você dependa de uma VM completa e não possa executar diretamente dentro do container, é uma alternativa mais pesada, mas pode ser interessante para casos muito específicos. Caso contrário, o Docker ele instancia um novo container em poucos segundos, pode rodar esse teste. Vocês podem ter um feedback muito mais rápido de todos os testes, toda a execução, inclusive em paralelo, sem necessariamente depender de instanciar uma nova VM para isso. Acesso ao SSH, basicamente ele conecta via SSH remotamente a um determinado equipamento, utilizando uma chave privada, etc. Kubernetes ou OpenShift, ele permite utilizar um orquestrador de containers, onde você pode definir quais são os serviços que serão utilizados, como ele deve processar esses serviços e como ele pode subir novas aplicações de review e etc. de forma totalmente dinâmica. Bem interessante. Basicamente essas são as etapas principais dos runners. Ele basicamente tem a etapa de preparação, onde ele vai subir serviços, se tiver algum serviço configurado, como MySQL, como Postgres, como MongoDB, Redis ou qualquer coisa semelhante. Vai subir os containers para poder iniciar os testes. Ou no caso do OpenShift ou Kubernetes, ele vai subir os pods necessários para iniciar esses testes. Parte de pré-build, que ele basicamente vai pegar o repositório, aquela versão que foi iniciado a build, dentro daquela branch, aquele commit específico que acionou a pipeline diretamente, ele vai baixar isso aí, disponibilizar dentro desse ambiente, seja o SSH, seja a máquina virtual, seja o Docker, enfim. Ele vai baixar, caso exista cache, caso utilize cache, ele vai baixar toda a estrutura de cache diretamente para esse local. Caso tenha algum artefato da build anterior, aliás, de um job anterior, ele já vai preparar e já vai disponibilizar isso dentro desse cara. Então, vamos supor, a compilação em C, onde você gera determinados artefatos, você tem como embarcar todo esse cache dentro dessa estrutura e só fazer a compilação do que foi de fato modificado, reduzindo ainda mais o tempo de build, em especial para pequenas alterações. Parte de build que nada mais é do que execução de comandos, por exemplo, npm run test ou qualquer coisa nesse sentido,
onde ele inicia a execução de testes, sejam JUnit, seja, enfim, CUnit ou qualquer coisa do tipo. E a parte do pós-build, que basicamente ele vai pegar o que foi definido que vai ser o seu cache. No caso do Node é muito interessante a pasta Node Modules ou qualquer coisa semelhante, para ele não ter que baixar novamente todas as dependências do zero. E a parte de artefatos, que é o resultado desse job, quais são os binários gerados, qual é o resultado de tudo que foi feito, ele pode disponibilizar como artefato ou até mesmo fazer o upload disso. Na verdade, ele faz o upload automático diretamente para o serviço do GitLab. Esse é um pequeno exemplo simples, muito simplificado, do que é o GitLab CI. Basicamente, você faz a definição das etapas de compilação. Cada etapa ela deve ser concluída para partir para a próxima etapa. Você pode ter múltiplos jobs dentro da mesma etapa. E a definição é extremamente simples, onde você tem o nome do job, qual é a etapa onde ele está inserido, o que ele deve executar. Ele pode executar uma sequência de comandos ou um único comando. Você pode definir diretamente por ali. E o que ele vai gerar de artefatos. Esses artefatos eles são automaticamente encaminhados para o próximo job. Ele espera que ele consiga executar esse job por completo, então ele espera que dentro de um dos dois arquivos tenha essa linha Hello World e ele só valida se essa linha de fato está ali, caso contrário ele vai quebrar. E aí não vai passar para a etapa de empacotamento, que é basicamente a execução desse comando aqui e ele gera um único artefato, ou seja, concluiu o job, eu vou ter basicamente esse arquivo package.jgz. Esse é o arquivo que vai estar disponível dentro da interface, pode ser feito download, pode mandar isso daí para o servidor, para a produção, etc. e tal. Ou pode ter outra etapa aqui de deploy que vai jogar isso para a produção. Algumas telas do que é a execução diretamente dele. Essa é uma tela do GitLab CI, basicamente. Essa daqui é a tela do runner. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está rodando esse runner em algum local. Vejamos, aqui ele está iniciando o executor Docker com essa imagem. Como ele não tinha localmente, ele baixou a última imagem disponível. Pode ser configurado para ele utilizar a imagem local, para ele sempre verificar se tem uma imagem nova, ou utilizar tal versão específica. Ele executa, cria um container de forma dinâmica dentro desse cara aqui. Esse é o nome da máquina, do host runner. Ele clona o repositório. Basicamente, ele disse, eu baixei exatamente essa versão aqui, que é referente a esse commit aqui em cima, e ele só executa os comandos que estão definidos diretamente dentro do GitLab CI. Aqui é um exemplo de quebra, onde ele informa, esse job quebrou, em função de que foi executado esse comando, em algum momento ele retornou 1 ao invés de 0, então significa que ele quebrou. Então pode ser utilizado como basicamente qualquer ferramenta que quiser, não precisa ser nada desenvolvido para GitLab, você pode fazer essa integração de forma simplificada. E basicamente ele permite a utilização de múltiplas etapas, você pode só clicar de um canto para o outro para visualizar exatamente o que ele está fazendo em cada uma dessas etapas. Parte de download dos artefatos, então basicamente ele disponibilizou, ele gerou um artefato, foi informado que aquele arquivo, o package.gz, seria o artefato. Então, ele basicamente está dizendo, faça o upload desse artefato diretamente para o servidor do GitLab e a partir daí vocês podem ter acesso, visualizar o que foi gerado de artefato ou baixar basicamente todos os artefatos gerados através desse botão de forma simplificada. Da mesma forma, o log de tudo que está aparecendo na tela, vocês podem visualizar de forma bruta, ou até mesmo apagar esse log caso não precise mais. Esses são os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, algum ponto, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato, estou à disposição.